Guys, how are you? Aqui é a professora Caroline. Vamos ao nosso último PET. Vamos então ao nosso último PET, que é o PET avaliativo. Eu já coloquei em um vídeo aí no canal que eu não vou dar respostas como eu fiz com os outros PETs, né? Que eu já estava postando e respondendo conforme meu entendimento, minha interpretação. Dessa vez eu não vou dar respostas, porque é um PET avaliativo, né, gente? Vai valer nota e é como se fosse uma avaliação. Não dou resposta de avaliação. Então, o que vai acontecer é que eu vou explicar basicamente o que é para vocês fazerem em cada questão. O PET avaliativo está bem tranquilo, não tem semana 1, 2, 3, 4. São as questões objetivas. E é isso. Só avisando para vocês, né? Caso vocês se frustrem, mandem mensagem, como já aconteceu do pessoal mandar mensagem pedindo resposta, gente, eu não vou dar resposta. Eu vou explicar aqui e eu acho que com a minha explicação dá para vocês fazerem tranquilamente. Então, o primeiro exercício tem 4 alternativas e vocês precisam marcar qual é que vai completar a frase. A frase é assim: Tom got good marks, he studied hard. Então, Tom tirou notas boas, aí tem um espacinho, ele estudou muito. Então, qual seria o conectivo aí para a gente unir essas duas frases? Nós temos because, but, so e then, ou seja, porque, indicando causa, because. Letra B, but, mas, indicando ideias contrárias, ideias opostas. Letra C, so, que pode ser portanto ou então. E then, que significa então, quando nós vamos, o so é utilizado quando a gente vai concluir um pensamento, tá? E o then é utilizado quando nós continuamos uma história ou quando a gente está com um raciocínio e a gente vai continuando. É o nosso famoso aí, quando nós estamos contando um caso, e aí, então seria o then. E aí, qual das 4 alternativas vocês colocariam? Porque, mas, portanto ou então? Número 2. Connectors are used to join and connect clauses. Conectivos são usados para unir e conectar sentenças. They express different things. Eles expressam coisas diferentes. Join the 2 pairs of the sentences written below by using and, but, because or so. Então, para unir as duas frases que tem em cada alternativa, utilizando um desses 4 conectivos que eu falei agora. And, e, quando a gente vai adicionar uma ideia, por exemplo, I like apples and bananas. Eu gosto de maçãs e bananas, então eu estou adicionando. But, que é o mas, quando a gente tem ideias opostas, por exemplo, I like English, eu gosto de inglês, but I don't like to study, mas eu não gosto de estudar. Eu gosto de inglês, mas não gosto de estudar. Ideias contrárias entre si. Because, porque, quando eu vou explicar para a pessoa, dar uma razão, um motivo, por que eu fiz isso, pergunta assim, por que você faltou à aula? E você fala, because I was sick, porque eu estava doente. E o so indica uma conclusão, tá? Eu chego numa conclusão. Então, eu digo, I need money, eu preciso de dinheiro, so I have to work. Portanto, preciso trabalhar. Cheguei numa conclusão. Então, na letra A tem assim, John took a bath early in the morning. He had to go to the doctor. John tomou um banho cedo de manhã. Segunda frase, ele tinha que ir ao médico. E aí, vocês acham que essas duas frases, a gente vai unir utilizando uma adicionar ideias. A gente tem ideias contrárias, opostas entre si. Nós estamos dando um motivo, explicando por que estamos fazendo algo, ou nós estamos chegando a uma conclusão. Estou falando na ordem em que aparecem aqui na questão, tá? O and, but, because e so. Letra B. The family had dinner very quickly. A família jantou muito cedo. They wanted to go to the museum. Eles queriam ir ao museu. Letra C. Bella took off her slippers. Bella tirou suas pantufas. She went to bed afterwards.
Ela foi para a cama logo em seguida. Letra D. Greg didn't want to forget his meeting with Mr. Harris. Greg não queria esquecer sua reunião com o Sr. Harris. He put a reminder on his finger. Ele colocou um lembrete no seu dedo. Gente, quem faz isso ainda? O negócio de amarrar no dedo uma cordinha, um cordão, uma fita. Letra E. George got an A+ at English. George tirou um A+, ou seja, um 10 em inglês. He felt really happy. Ele se sentiu muito feliz. Ok, guys? Então, é isso. Número 3. Temos aqui dois espaços para completar. E nós temos embaixo alguns verbos nos tempos verbais aí. E a gente tem uma condicional. O que é condicional? Condição. Eu dou uma condição para acontecer alguma coisa. Só acontece alguma coisa se aquela condição se realizar. Então, temos aqui. If I clean the garage, my father give me any money. Então, a frase vai ficar o seguinte. Se eu não limpar a garagem, meu pai não vai me dar dinheiro. Se eu não limpar a garagem, meu pai não vai me dar dinheiro. Das opções A, B, C e D, qual delas contém os dois verbos que vão completar essas frases? Lembrando que a primeira está no presente, ou seja, a condição. Se eu não limpar a garagem, que é a condição, não vai acontecer a consequência, que é o quê? Meu pai me dar dinheiro. Então, meu pai não vai me dar dinheiro. As duas são negativas, pela ideia que as duas têm que ser negativas. A primeira no presente e a segunda no futuro. Não vai acontecer aquilo porque tal coisa no presente não se realizou. E aí, qual vai ser? 4. Mesma coisa, outra condicional. Aquela ali é a primeira condicional, que é, eu faço uma coisa no presente, tenho consequência no futuro. Essa aqui é a segunda condicional. Na segunda condicional, pessoal, é o seguinte, é uma coisa que é improvável de acontecer. Pode acontecer, mas tem muito menos probabilidade do que aquela primeira condicional, né? Se eu não limpar a garagem, meu pai não vai me dar dinheiro. Nesse caso aqui é um pouquinho mais complicado, que diz: nós ajudaríamos você se nós soubéssemos como. Então, fica uma coisa bem mais difícil de acontecer. Ou seja, se eu soubesse como te ajudar, eu te ajudaria. Então, provavelmente, eu não vou conseguir ajudar essa pessoa. Como que eu vou montar essa frase? Tá ao contrário, né? Não começou com o if, que é o se, mas não tem problema. A primeira frase, ela vai estar na condicional. A condicional é o que em português a gente coloca o ria no final. Então, é tipo, nós ajudaríamos, ou então, nós faríamos, nós estudaríamos. Então, vocês vão procurar aqui, dentre as opções, qual delas vai ser ajudaria, ou no caso aqui, nós ajudaríamos. Em inglês não tem diferença singular plural nesse caso. E na segunda, se nós soubéssemos. Eu vou colocar se eu, porque soubéssemos fica uma coisa assim, né? Bem mais difícil. Se eu soubesse, eu te ajudaria se eu soubesse. Como que fica esse se eu soubesse? Depois do if, nós vamos usar o tempo passado. O passado em inglês, vou dar uma dica para vocês aqui, ele é formado por apenas, o passado simples é um verbo, tá? Então, vocês já podem eliminar aí uma alternativa. É somente um verbo, porque se eu soubesse é um verbo só. Agora, no caso do primeiro, né, eu ajudaria em inglês não tem como você fazer um verbo só, você precisa de um auxiliar aí, uma palavra que vai te auxiliar, acho que vocês já devem saber qual é. Vocês olhando as alternativas, tem uma palavrinha aí que tá, vamos dizer assim, se repetindo, né, um pouco diferente, ela dá essa ideia da condição aí, do ria, aconteceria, usaria, estudaria, trabalharia. 5. What do these sentences express? Match A and B. O que essas sentenças expressam? Combine A com B. Então, nós vamos ter que combinar as colunas aí. Letra A. I can type 25 words a minute.
Eu consigo digitar 25 palavras por minuto. Então, vamos ver aqui os verbos modais. O que é verbo modal? Ele dá uma ideia, tem uma tradução e tem uma ideia que ele passa. Pode ser uma ideia de permissão, proibição, possibilidade, habilidade. Nós temos várias aqui. Vamos ver primeiro quais são as ideias, né? Do lado direito aí, na letra B. Nós temos prediction. Prediction, gente, é predição, é previsão, ou seja, eu vou prever uma coisa que irá acontecer no futuro. Permission, que é a segunda, é permissão. Quando eu permito, eu deixo você fazer. Ability, habilidade, ou seja, o que eu sei fazer, o que eu não sei fazer. No obligation, é sem obrigação, ou seja, você não é obrigado a fazer, faça se quiser. Total obligation, Total obligation é total obrigação, no caso, você não tem escolha, você tem que fazer. E duty, que é dever, tá? Você deve fazer. Então, letra A, I can type 25 words a minute. Eu consigo digitar 25 palavras por minuto. B, you should do as you're told. Você deveria fazer como mandaram. C, you don't need to wait. Você não precisa esperar. Letra D, it will rain soon. Vai chover logo. Letra E, you may leave now if you want to. Você pode sair se você quiser. Letra F, you must be quiet. Você deveria ficar quieto. Tá? Você tem que ficar quieto. Então, deu para entender, né, pessoal? Previsão, permissão, habilidade, sem obrigação, total obrigação e dever. Aí na questão 6 tem aquele negócio de fato e opinião. Lê as definições sobre fato e opinião. Facts. Things we know to be true or to have happened. Coisas que sabemos que são verdadeiras ou que já aconteceram. Facts can change, but we can't create facts. Fatos podem mudar, mas nós não podemos criar os fatos. For example, trees and flowers need water and sunlight to grow. As árvores e as flores precisam de água e da luz do sol para crescerem. Those buildings are tall. Aqueles prédios são altos. Isso aqui é um fato, uma coisa que acontece, não depende de mim. Estou apenas vendo aquilo e afirmando sobre. Opinions, opiniões. Things or ideas that people believe, feel or think. Coisas ou ideias que as pessoas acreditam, sentem ou acham. Pensam. We can all have different opinions about something. Todos podemos ter opiniões diferentes sobre qualquer coisa, tá? Então, a menina que diz, I think flowers are prettier than trees and other plants. Eu acho que flores são mais bonitas que árvores e outras plantas. É a opinião dela. I think the countryside is better than the city. Eu acho que o interior é melhor do que a cidade. Então, vocês estão vendo que eles estão usando expressões, né? Você pode usar expressões com esses verbos aqui, ó. Believe, que é acreditar. Feel, sentir. Think, achar, pensar. Então, aqui. Read each statement. Então, número 6 não é para fazer. Tem um quadrinho branco aqui que... Ah, tá. Seria como se vocês tivessem que colocar outro exemplo, um exemplo sobre um exemplo de um fato e um exemplo de uma opinião. Como que é a diferença dos dois. Vocês podem fazer se quiserem, que não especificou exatamente, colocou aqui embaixo, ó, create your own storyboard. Eu acho que não é necessário, é somente para ler. Número 7. Read each statement and classify it into fact or opinion. Então, leia cada frase e classifique em fato ou opinião. Número 1. Studying English grammar is interesting. Estudar gramática da língua inglesa é interessante. 2. Real Madrid is the best football team in the world. Então, Real Madrid é o melhor time de futebol do mundo. 3. The past tense of buy is bought. O passado de buy, comprar, é bought, comprei. 4. Writers should have excellent writing skills. Escritores deveriam ter excelentes habilidades de escrita. 5. The Eiffel Tower is in France. A Torre Eiffel é na França. 6. For some positions, it's possible for you to work from home some or all of the time. Em alguns casos, é possível que você trabalhe de casa uma parte do tempo ou todo o tempo.
7. People should spend less money on mobile phones. As pessoas deveriam gastar menos dinheiro com celulares. 8. My friend has 6 fingers on one hand. Minha amiga tem 6 dedos em uma mão. 9. I have 3 brothers. Eu tenho 3 irmãos. 10. 9 plus 1 equals 10. 9 mais 1 é igual a 10. 11. James is the nicest person on earth. James é a pessoa mais legal na Terra, na face da Terra. 12. The last quiz was easy. A última prova foi fácil. 13. Argentina is located on the continent of South America. A Argentina é localizada no continente da América do Sul. 14. Section 1, Level 3 is the best section in JTI. Seção 1, nível 3 é a melhor seção no JTI. 15. Yemenis speak Arabic. Yemens falam árabe. Ok, guys? Agora vem a autoavaliação. Algumas pessoas já mandaram mensagem perguntando como que seriam essas autoavaliações. Então, vocês vão marcar o que vocês acharam do aprendizado de vocês durante os PETs de 1 a 7 e esse avaliativo. Aí vai ficar a cargo de vocês. Pessoal, então olha só, feliz ano novo, tudo de bom para vocês. Espero que vocês tenham muito sucesso e gostaria de dizer que não foi muito fácil esse ano para ninguém, nem para os alunos, nem para os professores. Me condoo com a dor de vocês, porque eu sei que não foi fácil fazer essas atividades de todas as matérias sozinhos, procurando no YouTube. O professor às vezes não está disponível, ou o sinal está fraco, ou o professor está tentando fazer contato, mas aí o horário não está batendo, enfim. São muitas coisas que acontecem, mas eu desejo muito, do fundo do meu coração, tanto aos meus alunos quanto a quem não é meu aluno, que eu nunca vi, mas que assiste aos vídeos, que possa ter um sucesso promissor aí na vida de vocês. Vocês estão indo para o ensino médio. Welcome, guys, bem-vindos. E espero que esse ano, né, 2021, seja um ano bom de cura e que nós possamos voltar ao ensino regular, se Deus quiser, vai dar certo. Então, tudo de bom para vocês. Deixa nos comentários qualquer dúvida, qualquer problema que tiver com questão, se tiver com problema com áudio, com vídeo, mande aí que eu tentarei solucionar. Como eu falei, eu não vou dar resposta gabarito, tá bom, gente? Mas eu posso ajudar nas questões, sim. Precisava de uma tradução, eu traduzo novamente. Se eu estiver falando muito rápido, é só passar o vídeo com a velocidade de reprodução diminuída, tá? Só vocês podem diminuir aí na engrenagem no vídeo, vocês podem reduzir, porque eu falo muito rápido mesmo, tento falar mais rápido para o vídeo não ficar tão longo. Mas é isso, pessoal. Kisses and goodbye.